Nossa saudação a você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos de volta direto de Brasília com mais um Além da Notícia. Hoje, outro tema de atualidade de grande importância. A Rio+20, Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que será realizada de 13 a 22 de junho deste ano no Rio de Janeiro, 20 anos depois daquela Eco Rio 92. Os objetivos dessa conferência são três. Primeiro, a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável por meio da avaliação do progresso e também das lacunas na implementação das decisões daquela primeira conferência. E o último objetivo é tratar de temas novos e emergentes. Para falar sobre este assunto conosco, nós temos a ex-ministra, ex-senadora, ex-candidata a presidente da República, Marina Silva. Bem-vinda, Marina. Obrigada. É um prazer tê-la aqui. Realmente. Nós temos também Chico Whittaker, ele prefere ser chamado de Chico, da Comissão Brasileira Justiça e Paz. Prazer revê-lo. Muito obrigado, igualmente. Eu pediria aos senhores aqui que nós já começássemos, primeiro dizendo para o nosso povo da importância de ter uma conferência como essa em nosso país e o que é uma conferência que trata de temas relativos à sustentabilidade, desenvolvimento, no que isso chega à nossa querida dona de casa, ao nosso querido agricultor, aos nossos queridos transeuntes das ruas que agora podem estar nos acompanhando. Primeiro, a Rio 92, que aconteceu há 20 anos atrás, foi um processo político de negociação que envolveu mais de 180 países sobre a crise ambiental que o planeta está vivendo. Foi feito na década de 80 um relatório chamado Nosso Futuro Comum, em que nesse relatório se deu conta de que o planeta estava ameaçado e ameaçando as possibilidades da vida no planeta. E a partir daí, uma série de medidas precisariam ser tomadas. E não adiantava fazer o dever de casa em um único país. Então, era preciso um acordo internacional, um acordo multilateral envolvendo vários países, em que se tratasse de três questões muito importantes que têm uma situação dramática. O problema do aquecimento global, o problema da perda de biodiversidade e o grave problema da desertificação no mundo inteiro. No caso da Rio 92, foram feitos três grandes acordos que deu origem a três convenções. A Convenção de Mudanças Climáticas, a Convenção da Biodiversidade e a Convenção de Prevenção e Controle dos Processos de Desertificação. Infelizmente, 20 anos se passaram e não tivemos uma implementação à altura desses acordos, em que pese termos alguns avanços do ponto de vista da governança. Do que seria essa ideia de governança? Algumas ações de governo no sentido de ter um marco legal, algumas leis, mas que infelizmente não temos financiamento. Isso não se constitui numa prioridade para mudar modelo de desenvolvimento no âmbito de cada estado nacional e o resultado é que o mundo continua perdendo biodiversidade 1000 vezes mais do que há 50 anos atrás e estamos correndo o risco de, se a temperatura aumentar mais 2 graus, toda a vida na Terra ser comprometida. E no que concerne a desertificação, é um problema grave. Milhões e milhões de hectares são transformados em verdadeiros desertos no mundo inteiro em função do uso predatório dos recursos naturais. Então, a Rio+20 vai avaliar esses acordos, a sua implementação, como você disse, e eu esperava que fosse uma avaliação para valer. Mas os governos estão fugindo disso, inclusive o governo brasileiro. E estão colocando temas que são importantes, mas não estão indo ao X da questão, que é discutir mudança de modelo de desenvolvimento. Olha, e esta conferência ela terá uma adesão planetária. 193 representantes de nações estarão aqui presentes com mais milhares de pessoas de outros segmentos da sociedade. É por isso, Chico, que é importante que também nós, sociedade que não é profundamente conhecedora do tema, mas esteja interessada? Olha, eu acho que haverá duas conferências. Haverá a conferência oficial, essa com tantos representantes, de governos que não estão necessariamente interessados nos temas que vão ser debatidos. Há quanto tempo estão várias conferências sobre o problema climático estão dando em nada, porque os países não assumem os compromissos que deveriam assumir.
essa vai correr e corre o risco de virar mais uma sem nenhum significado efetivo na vida do planeta, porque os compromissos dificilmente serão assumidos, aqueles que devem ser assumidos, porque nós somos todos prisioneiros de uma lógica, que não é uma lógica das necessidades humanas, é uma lógica do aumento do lucro. Esse que é o drama. Então, nós vivemos numa economia voltada para a acumulação de dinheiro e não voltada para o atendimento às necessidades. Então, por isso mesmo, vai haver lá no Rio, paralelamente a essa conferência, uma outra que nome daremos a isso, foi dado Cúpula dos Povos. É ruim o nome, porque não é uma cúpula. Rio+20 dos povos, em que todos que não vão se sentir contemplados naquilo que vai ser dito na conferência oficial e que acham que outras questões têm que ser levantadas na linha do que a Marina está colocando, do modelo de desenvolvimento, esse modelo que tem que ser baseado nas necessidades humanas e não na acumulação simplesmente de dinheiro. Quer dizer, esse tipo de questão vai ser levantada por uma infinidade de gente, também do mundo inteiro, que virá para cá. E vai acontecer, inclusive, quase uma dicotomia, que é um problema. Deveríamos tentar chegar, mas será que vamos conseguir a sociedade influir naquelas coisas que os governos já estão amarrando, e já estão amarrando há muito tempo? Será? Não sei. Acaba ocorrendo um risco da gente ter na Praia do Flamengo, no Rio, uma imensa e enorme concentração de gente do mundo inteiro que não está satisfeita com esse modelo, né? E lá no fim do mundo, lá no Rio Mais Centro, Barra da Tijuca, não sei onde, a conferência oficial, toda cheia de tapetes vermelhos e outras coisas. Então esse é o risco que está correndo no Rio+20. Bem, uma conferência que era para a gente estar já contabilizando grandes vitórias depois de 20 anos, ela pode ser uma avaliação de que quase nada se caminhou. E se quase nada se caminhou, Marina, quais os riscos para a sociedade mundial? Bem, os riscos são muitos. Inclusive, agora nós estamos vivendo um dos maiores riscos, que é o risco do retrocesso. Ainda que não tenhamos caminhado o quanto deveríamos ter caminhado, caminhamos alguma coisa. E diante da crise econômica que o mundo está vivendo, é só ver o que está acontecendo com a União Europeia, os Estados Unidos, enfim, o mundo está numa crise econômica para os do andar de cima, porque os do andar de baixo, os 2 bilhões de seres humanos que vivem abaixo da linha da pobreza, esses sempre tiveram em crise econômica. Mas, em função da crise econômica, estão dizendo que o mais importante agora é resolver os problemas econômicos e secundando a questão ambiental e correndo, inclusive, o risco de retroceder no pouco que avançamos. É só olhar o que aconteceu agora na Convenção de Mudanças Climáticas, na COP17, lá em Durban, na África, aonde o diagnóstico que foi feito das condições do planeta, das mudanças climáticas, é grave, o paciente está na UTI e a decisão tomada foi de que o remédio só será aplicado daqui a 10 anos. Isso é um retrocesso. E aqui no Brasil mesmo, nem precisamos ir tão longe, estamos vivendo o retrocesso do Código Florestal e de várias leis. Há 20 anos atrás, na Rio92, havia um vigoroso movimento da sociedade brasileira no sentido de que a agenda socioambiental pudesse avançar. Agora nós estamos vendo um movimento no sentido de que os avanços que tivemos não sejam desfeitos, não se caminhem para trás. Mudança no Código Florestal, no sentido de anistiar quem desmatou ilegalmente, ampliar a destruição, ampliar o desmatamento e diminuir a proteção. Retrocesso na agenda das unidades de conservação. Foi aprovada uma medida provisória que, por decreto do presidente, se pode diminuir um parque nacional, que antes só podia ser feita essa diminuição do seu contorno através de projeto de lei, e uma lei tramitando já no Congresso de que terras indígenas, para serem criadas a partir de agora, só aprovando no Congresso Nacional. Ou seja, nunca mais se vai criar uma terra indígena nesse país. Ou seja, há um conjunto de retrocessos que estão sendo encaminhados. Em lugar de nós chegarmos na Rio+20, dizendo, olha, nós caminhamos e o Brasil caminhou até aqui e podemos caminhar muito mais, ser o país que pode fazer a quebra de paradigma rumo a esse novo modelo que o Chico falou, de questionar o lucro pelo lucro, o dinheiro pelo dinheiro e o poder pelo poder.
o modelo de desenvolvimento, a sustentabilidade, não é apenas uma maneira de fazer, é uma maneira de ser, de como a gente se relaciona com a natureza, de como a gente se relaciona com os outros homens e de como a gente faz esse encontro entre economia e ecologia, entre ética e política, entre as gerações presentes e as gerações futuras, porque nós somos os guardiões do futuro dos que ainda vão nascer. E no caminho que nós vamos, nós estamos comprometendo o futuro do planeta. Então, é o momento de termos uma grande mobilização da sociedade, como falou o Chico, mas, ao mesmo tempo, termos a clareza de que as lideranças políticas e as grandes corporações estão nem com o freio de mão puxado, eles estão querendo mesmo voltar para trás. Só para concluir, no artigo que escrevi recentemente, eu disse o seguinte: tudo isso começou com um forte questionamento da ciência, não é? E dos movimentos e das lideranças éticas e na defesa da vida, na defesa do planeta. Aos poucos, a ciência foi sendo exilada, a maior parte dos políticos foram sendo domesticados e a questão das mudanças climáticas, da biodiversidade e assuntos que diz respeito ao futuro da vida no planeta foram sendo tratados burocraticamente pelos, representantes da diplomacia de cada país, né? E nós não podemos permitir, né, que a humanidade tenha o seu futuro comprometido em função da ausência do sentido de urgência, da emergência que o planeta Terra está vivendo. Eu imagino que já está contemplada nessa sua fala aqui o terceiro objetivo da conferência, que é tratar de temas novos e emergentes, inclusive o que o Chico falava agora há pouco aqui, geoengenharia. Agora, para tratar de tudo isso, chamar a atenção das autoridades, tentar impedir que esta cúpula seja mais uma cúpula que vá passar e que não traga nada de novo e que não movimente nenhuma ação concreta, real, eficaz. Que mobilização precisa ser feita nesses poucos meses que faltam aí para que a voz dos verdadeiros defensores do desenvolvimento sustentável possa ser ouvida? Olha, eu acho que ele não tem que se fixar nessa conferência como nosso objetivo. Nós estamos dentro de um processo. É um processo de tomada de consciência. Então, programas como esse que você está fazendo aqui, outros que tem que se multiplicar, trazer dados para essa pessoa que você falou que está andando na rua, que não está sabendo de coisas absurdas que estão sendo pensadas no mundo pelos altos dirigentes econômicos e políticos acertados. Ou seja, tem muita mistura nesse negócio. Então, o que acontece? Nós temos que, pouco a pouco, ir abrindo mais espaço para a consciência coletiva do que está. Porque aí, na medida em que a pessoa toma consciência, ela se levanta e ela começa a reagir. Nós temos que ter razão. No mundo está acontecendo já isso. A moçada por aí afora, nos países ricos, com a crise que é terrível, que está pondo desempregado, tudo a dar com pau. Na Espanha, 40% de desemprego, um negócio inacreditável. Essa moçada está saindo para a rua e está saindo, ocupando os espaços e dizendo: não queremos mais vocês como nossos dirigentes. Nós queremos outros modelos políticos democráticos, não estamos nada com violência, sem baderna, nem baderna, nem nada. Nós queremos mudar a maneira de decidir. Essa maneira de decidir não está certa. E, principalmente, os critérios de decisão. Os critérios de decisão que comandam o mundo hoje são esses critérios. Nós estamos no mundo atualmente, a famosa globalização. Ela transformou o mundo num mercado enorme. Para quê? Para as pessoas consumirem. Para que consumirem? Para a máquina da produção produzir cada vez mais. Para que produzir cada vez mais? Para fazer dinheiro. A máquina da produção industrial, produtivista do sistema atual, e nós somos todos presas fáceis disso aí, que nos induzem, através da publicidade, através de tudo, a comprar. Quanto mais compramos, eles, por outro lado, eles nos obrigam a comprar. Por exemplo, eles já não fazem mais mesas que durem 30 anos, fazem mesas que durem 5 anos, para a gente poder rapidamente jogar aquela, criando um outro problema do lixo, né? Jogar aquela e comprar outra nova. Por quê? Porque o princípio é que a máquina tem que rodar. Rodar, transformando dinheiro em coisas a comprar, coisas a comprar em dinheiro e assim por diante. Então, esse tipo de coisa está saindo já muito claramente. Nessas manifestações, tem uma manifestação muito conhecida nos Estados Unidos que se deu um nome muito específico. Ela deu o nome Ocupemos Wall Street. O que é Wall Street?
Wall Street é a Bolsa de Valores de Nova York, onde as coisas se decidem. Coração financeiro. É o coração financeiro, que é o coração da vida econômica do mundo. E eles dizem o quê? Olha, meus caros, vocês são 1% do mundo que nos dominam e nos escravizam e nos exploram. Nós somos 99%. Por que nós não conseguimos virar o jogo e fazer com que a vontade e o interesse dos 99% prevaleça sobre o interesse dos 1%? Esse é um outro debate emergente, urgente. O nosso posicionamento precisa demarcar a área. Nós precisamos nos manifestar, nos mobilizar mais pacificamente para mostrar a nossa voz. Mas, bem, voltando aqui a Rio 20, Rio mais 20, Marina, um dos temas principais dessa conferência, e tomara que seja muito bem abordado, é a economia verde. O que é a economia verde? Eu acho engraçado essa história de economia verde, né? Porque num determinado período, as pessoas falavam muito dos empregos verdes. Inclusive a CUT, vários movimentos sindicais no mundo inteiro foram compreendendo essa questão e começaram corretamente a defender os empregos verdes, que são aqueles empregos que são gerados a partir de ações produtivas de desenvolvimento que já não são mais baseados nos combustíveis fósseis, por exemplo, na energia nuclear, mas na energia eólica, na energia solar, na energia de biomassa, até mesmo na energia de hidroeletricidade, quando feita corretamente, respeitando os índios e as populações locais e a floresta, que não é o caso de Belo Monte, não é? Então, isso geraria empregos que os trabalhadores começaram a chamar de empregos verdes. Aí, alguns foram ampliando o conceito para a ideia de economia verde. Eu confesso para você que eu tenho dificuldade de trabalhar assim, adjetivando a economia. Para mim é modelo de desenvolvimento. Dentro do modelo de desenvolvimento, que é o desenvolvimento sustentável, você teria, sim, os empregos verdes, oriundos de um novo processo produtivo. Saudável. Saudável do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, do ponto de vista ambiental e do ponto de vista cultural. Porque a sustentabilidade, o desenvolvimento sustentável não é apenas econômico e ambiental, ele tem que ser sustentável também socialmente, para garantir vida digna para as pessoas, né? Não apenas a acumulação do dinheiro pelo dinheiro, mas ser transformado em educação, saúde, moradia digna. Isso é desenvolvimento sustentável. E o que eu trabalho não é com o conceito de economia verde, eu trabalho com a ideia da mudança de modelo de desenvolvimento, que passa longe da discussão da Rio mais 20. Aí fecharam o foco na questão da economia verde exatamente para não ter que discutir o modelo, porque o modelo vai levar ao questionamento da atual forma como nós estamos produzindo e consumindo. As pessoas foram se transformando, e principalmente os nossos jovens, estão sendo transformados em verdadeiros exterminadores do futuro, porque eles têm muita sensibilidade para a questão ambiental, mas eles são bombardeados, principalmente as crianças e os jovens, para o consumo. E não é o consumo daquilo que a gente precisa, daquilo que é necessário para viver uma vida digna, é o consumo do supérfluo. O consumo pelo consumo. O consumo predatório, no sentido da palavra de destruição mesmo, até mesmo das bases naturais do desenvolvimento. E isso faz com que a gente se transforme numa espécie de buraco negro. Se você pensar que hoje os europeus, os americanos, que são considerados países desenvolvidos, não é? Que eles seriam um modelo de desenvolvimento para a América Latina, para a África, para a Ásia, você teria um problema grave a resolver. Porque se você for estender o modelo de vida, o modelo de consumo dos europeus, dos americanos, dos japoneses, enfim, para toda a população do planeta, precisaríamos de 5 planetas Terra para poder atender toda essa demanda por consumir, consumir, consumir. Nós só temos um planeta Terra. Isso significa que esse modelo não pode ser universalizado. Nós temos que pensar um modelo que assegure qualidade de vida digna para todas as pessoas, ao mesmo tempo que mantenha a base natural do nosso desenvolvimento. E quais são as bases naturais do nosso desenvolvimento? É terra fértil, é ar puro, é um regime de chuvas equilibrado, uma temperatura do planeta equilibrada, como eu disse, se passar 2 graus, nós vamos acabar com as condições que promovem e sustentam a vida, que dão equilíbrio à vida na Terra. Então, eu não discuto a economia verde
como um adjetivo. Eu discuto a mudança do modelo de desenvolvimento, entendendo a sustentabilidade. O desenvolvimento sustentável não apenas como uma maneira de fazer, mas como uma maneira de ser. Não é que a gente tem que questionar a forma errada como estamos fazendo as coisas. Nós temos que questionar primeiro a forma errada como nós estamos vivendo a nossa relação com a natureza, a nossa relação com as outras pessoas e a relação com a gente mesmo. Eu não consigo imaginar como é que alguém não se importa se no futuro teremos terra fértil, se no futuro teremos ar puro, se no futuro teremos água potável. Como é que alguém sacrifica os recursos de milhares e milhares de anos pelo lucro de apenas algumas décadas? Isso é um crime de lesa humanidade. Chico Whittaker, nós temos a oportunidade teremos a oportunidade nessa conferência de mostrar algo positivo? Claro. De cobrar algo positivo? Mostrar principalmente que é possível. Esse que é o negócio. Eu, pessoalmente, participo há tempos de um outro processo, uma mobilização que tem como lema um outro mundo é possível. E nós estamos dizendo cada vez mais atualmente que um outro mundo não é só possível, ele é necessário e é urgente, urgentíssimo. Bem, o que está acontecendo? Nesse processo, que é um processo de discussão que vem durando já 12 anos, o mundo inteiro, em 1000 lugares, estão se levantando milhões de propostas para dizer o quê? Ou seja, este não, qual é o outro que nós queremos? Essas propostas estão sendo feitas. E, aliás, a Rio+20, nesse sentido, pode vir a ser um momento muito bom, em que as atenções todas do mundo estão voltadas para essa temática e a gente diz, olha aqui, gente, um modelo de desenvolvimento diferente teria que ter tais e tais e tais e tais características. Vai ser possível dizer. O problema é quem vai ouvir isso? Nós. Nós vamos ouvir. E nós temos que falar agora muito mais para grande parte da humanidade que está totalmente desinformada e enganada pelo sistema. Para a gente já encerrando aqui, que está acabando o nosso tempo, Marina, qual é a responsabilidade do Brasil? O Brasil tem uma responsabilidade, um papel no processo de conscientização, não só da nossa própria sociedade, mas em nível mundial? Tem. E a maior responsabilidade do Brasil é de liderar pelo exemplo. Porque hoje não basta ter um discurso para envolver ou comover as pessoas. Eu sempre digo que nós temos que liderar pelo exemplo. E o Brasil estava indo num bom caminho. Estava conseguindo reduzir desmatamento, diminuir pobreza e ter crescimento econômico. Agora vai mudar o Código Florestal e, com certeza, logo, logo nós vamos ter aumento do desmatamento. Passos de caranguejo. Isso é voltar para trás. O Brasil tem uma das melhores legislações do mundo. Está mudando a sua legislação. Isso é voltar para trás. O Brasil é o país que reúne as melhores condições de mudar o modelo de desenvolvimento, porque é um país industrializado, é um país com recursos naturais abundantes e um país que tem um mercado interno capaz de sustentá-lo mesmo em momentos de crise em outras regiões do mundo. Então, o Brasil está, para o nosso tempo, como os Estados Unidos estiveram no século passado, concorrendo com países de cultura milenar, se tornar, para os padrões do século XX, mais desenvolvido do que eles. No caso, agora, o Brasil é o que reúne as melhores condições. E, em lugar de estar tendo um pensamento estratégico de progressivamente e avançando no sentido da mudança do modelo de desenvolvimento, está se deixando levar por aqueles que têm um pensamento retrógrado, conservador, sendo generosa até, e caminhando para trás. Então, a responsabilidade do Brasil é muito grande. Primeiro, deveria liderar um processo para que a gente chegue na Rio+20 dando um papel importante ao G20, para que ele possa fazer alguma coisa em relação às metas do milênio, em relação à perda de biodiversidade, de desertificação e principalmente mudanças climáticas. Dentro do G20 nós temos 80% da população, 80% do PIB do planeta e 80% das emissões. Liderar um processo ali faz a diferença. Se descolar da posição atrasada do G77. O Brasil, como anfitrião, ele pode cumprir dois papéis. O de tensionar para termos avanços e o de mediar para que seja um processo multilateral amplo e, internamente, de não permitir os retrocessos que estão aí para não chegarmos de cabeça baixa. Ou, se não chegarmos de cabeça baixa, vendendo uma ideia que, na realidade, não se materializa. Porque hoje nós estamos vivendo um grande retrocesso. Eu quero agradecer a ambos pela presença aqui e dizer, trabalhemos e rezemos para que aconteça isso que a Marina acabou de nos dizer.
porque não dá só para trabalhar. Esse é um processo de mudança muito mais profundo. Trabalhemos e rezemos. Marina, antes de me despedir de você, eu quero prestar uma satisfação à sociedade, porque você é uma mulher muito querida, teve cerca de 20 milhões de votos nas últimas eleições presidenciais. Marina hoje está sem partido por opção, sem partido político por opção, não atua em nenhum cargo público hoje, mas pretende voltar à política nos próximos anos? Ainda não sei, ainda não sei. O que eu sei é que eu quero que essas questões que eu tenho me envolvido com elas e lutado por elas, com um grupo muito grande de pessoas no Brasil inteiro, desde a época do Chico Mendes. Fico feliz de estar aqui com o Chico, que também foi parlamentar, eu conheço de muitos anos na nossa trajetória do PT, de que essas ideias e essas questões continuem relevantes na sociedade brasileira. Eu digo que eu sou uma espécie de militante da civilização, né? O que eu quero é que a gente possa fazer esse encontro entre economia e ecologia, entre ética e política, enfim. E eu vejo que está acontecendo uma coisa boa. Esse núcleo que está estagnado, na borda dele, tem um grupo muito grande de pessoas, principalmente os jovens, se movimentando, criando uma outra militância. As pessoas não querem mais ser espectadoras da política, elas querem ser protagonistas. É nisso que eu estou envolvida agora. Ela não está fora da política, ela não vai voltar para a política, ela está na política, mas de outra maneira. Não precisa ter um mandato parlamentar para isso. Mas eu quero dizer uma coisa importante. A nossa política precisa de você. Obrigada. Chico, obrigado também pela presença. Precisa do Chico também. Precisa. O nosso muito obrigado a você que esteve conosco com conteúdo exclusivo sobre esse tema que conversamos aqui. Você encontra na internet, como já deve estar aparecendo aí na sua tela. Obrigado por esse encontro de hoje. Até a próxima segunda-feira em mais um Além da Notícia.